Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Em nome de Jesus, vamos orar, unindo a nossa fé ao poder e à glória de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, pelas Tuas infinitas misericórdias, Senhor. Senhor, pelas Tuas compaixões, Senhor, que o Senhor possa se compadecer, Senhor, de cada um, meu Deus, dos Seus ouvintes que estão aqui, dos Teus filhos, daqueles que estão internados neste momento, que estão nos leitos de enfermidade, meu Deus, pela Tua infinita misericórdia, que o Senhor possa, meu Deus, visitar, Senhor, nesses hospitais, nesses leitos, Senhor, levantar, Senhor, meu Deus, os Teus santos, Pai amado, levantar este povo que está enfermo, meu Deus, curar sua enfermidade, Senhor, que toda esta chaga maligna, em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação dentro desses lares, dentro desta casa, que o Senhor traga paz, meu Pai, o renovo, que o Senhor traga alegria e a paz em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos resistir, estamos aqui para resistir e vamos passar, meus irmãos. Nós vamos passar por todas as situações. Vamos passar pelas tentações, vamos passar pelas provas. Você não tem que esmurecer. Você tem que estar firme diante de toda circunstância, meus irmãos. Tem hora que vem o desespero, tem a hora que não sabemos de onde vem o nosso socorro, mas o nosso socorro está no Senhor, meu irmão, minha irmã. Você tem que ficar firme em Deus, é tempo de clamar, o Senhor está ouvindo o clamor, meu irmão. Do mesmo jeito, todos nós passamos luta, eu passo luta, todo mundo passa luta, passamos a prova, todo mundo está realmente, meus irmãos, caminhando rumo à Nova Jerusalém, meus irmãos. Então não se prostra no deserto, não fica perdido no meio desse caminhar, você tem que estar firme, passando pelo vento, passando pela tempestade, passando pelas dificuldades. Não olhe a circunstância que está ao teu derredor, meus irmãos. Está certo que tem situações que as pessoas sempre cavam um buraco, cavam situações, meus irmãos. Eu digo, procuram situações para se complicarem. Tudo que o homem semear, ele vai colher. É lógico. O que você fez? Semeou mal? Às vezes, quantas pessoas hoje estão reclamando por situações que acabaram se envolvendo no negócio errado, com uma sociedade errada, meus irmãos, que fizeram uma coisa sem a direção de Deus, precipitaram o pé, os passos, erraram o caminho. Quantas circunstâncias nós vemos no dia a dia? E olha, nós podemos pegar a igreja e sairmos de um lado, mudar o lado, nós podemos estar pregando aqui, ou pregando em São Paulo, pregando no Rio, ou pregando nos Estados Unidos, ou pregando em Portugal, na Espanha, em qualquer país que você vai pregar, você vai ver que os problemas são os mesmos, meu irmão. São os mesmos problemas. Trocamos as nações, trocamos a língua, mas os problemas continuam os mesmos, meus irmãos, tá? Sai geração, entra geração, passa séculos e os problemas continuam os mesmos, meus irmãos. A fraqueza que está dentro do homem, os seus sentimentos. Então, o Senhor quer que realmente nós ficamos firmes, dentro de nós, não podemos nos abalar pelas circunstâncias que estamos passando, meu irmão e minha irmã, aleluia. Eu quero que você entenda uma situação. Nós não podemos receber a graça do Senhor em vão. Não podemos receber a graça do Senhor em vão. Por que não podemos receber a graça? Pastor, como que se recebe a graça do Senhor em vão? É você não dar valor, exatamente, da salvação que Jesus fez por nós, meus irmãos. Quer dizer, quando eu creio de todo o meu coração, eu creio. Esse crer é dar crédito, meus irmãos. As pessoas não entendem esse dar crédito. As pessoas não entendem o que é a graça. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6, ele diz: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis que agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Não dando escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos
recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Olha isso. O apóstolo Paulo diz assim, no amor não fingido. Pastor, tem amor que é fingido? Tem. O amor, meus irmãos, o problema do amor é a falsa carisma. Eu tenho falado, todos nós gostamos de vender uma imagem, que nós somos realmente pessoas amáveis, carismáticas, bondosas, colocamos uma etiqueta em nós de bons costumes, mas quando as pessoas realmente, nós viramos as costas, meus irmãos, nós não estamos preocupados com elas, porque muitas vezes é tremendo lá na igreja que a gente se abraça, a paz do Senhor, irmão, precisando de qualquer coisa, pode contar comigo, olha, pode me ligar, eu estou com você, necessitando. E depois quando o irmão vai embora, meus irmãos, aquilo foi vazio. Aquilo foi só uma expressão exatamente para tentar vender o que nós não somos. O amor, meu irmão, fingido. Quer dizer, quantas pessoas estão carecendo das coisas, mas nós não estamos nem se importando. Quantas pessoas às vezes estão enfermas, que nós conhecemos, que nós podemos ir lá fazer uma oração, meus irmãos. Ou quantas pessoas que estão necessitando do evangelho, meus irmãos, para ter uma salvação, nós sabemos, mas não vamos. Então nós fingimos o amor. Nós fingimos. Mas o apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, ele está dizendo, 2 Coríntios 6:3, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está tendo um zelo, meus irmãos, para que ele não dê escândalo em coisa alguma. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis, quer dizer, como ministro, meus irmãos, ele está dizendo, nós somos recomendáveis, meus irmãos. As pessoas, quando olham para nós, elas vão achar em nós exatamente representantes de Deus, porque o apóstolo está falando, olha, todos aqueles que olharem para nós vão dizer, olha, ali está um homem de Deus, ali está um pastor de Deus, ali está um irmão cheio do Espírito Santo, há um irmão. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, em tudo, meu irmão, em tudo somos recomendáveis, na paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e no jejum. Meus irmãos, eu estou falando de experiência própria. Muitas vezes nós pegamos os irmãos, não, tudo bem, mas quando você vai lá fora de hora e bate na casa dele, meu irmão, ele vai falar, pô, mas vem me incomodar, pô, eu tenho um compromisso, tem que me avisar primeiro. Meus irmãos, um servo de Deus, eu digo, ele sempre está disponível, disposto. Imagine Jesus, eu já levei essa mensagem na semana passada. Imagine Jesus se você fosse falar, Senhor, me socorre. E Jesus fala, filho, eu não posso te atender, eu estou ocupado. Meus irmãos, nós somos servos um dos outros. Precisamos ter essa pureza dentro dos nossos corações. O apóstolo Paulo está dizendo que ele era recomendável em tudo. Ele passava e sofria tudo para que o ministério não se achasse em quê? Em escândalo. Antes, como ministro de Deus, eles realmente sofriam, eles tinham muita paciência nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões. Então, nós temos que ser inabaláveis, meu irmão, muitas vezes. E para ser inabalável, só cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Só cheio do Espírito Santo. Não esqueça que nós temos que militar legitimamente. Se nós não militarmos legitimamente, nós não podemos ser coroados. Nós tomamos um título de ministros de Deus, nós tomamos um título de obreiro de Deus, de pastores do Senhor, mas não queremos atuar, meus irmãos, não queremos militar. Eu milito a hora que eu quero, eu vou a hora que eu quero, ninguém quer compromisso, meus irmãos. Olha, não tem essa de ser pastor meio período, não tem essa de ser pastor por conveniência. Pastor por conveniência, se eu der eu vou, se eu vou eu prego, se der me liga. Não, nós
temos como servo de Deus estar sempre dispostos e disponíveis, meus irmãos, a qualquer chamado, meus irmãos. É tremendo, porque quando você está disponível, o Senhor diz, vai. Quantos servos de Deus, vamos pegar o caso de Isaías, o profeta Isaías, o Senhor diz para ele ir falar com Ezequias, o rei Ezequias, que era para ele colocar a casa dele em ordem, que certamente ele morreria. Meus irmãos, imagine se o profeta Isaías falar, não, semana que vem eu vou, na outra semana eu vou, quando eu tiver um tempo eu vou dar um pulo lá na casa do rei. Havia um temor, meu irmão. Um temor dos homens de Deus, que eles sabiam que quando Deus falava, eles estavam prontos para agir. Então, Isaías realmente, ele foi ao rei Ezequias e falou para o rei colocar a sua casa em ordem, porque ele iria morrer. E nós vemos que o rei Ezequias realmente, ele ora a Deus, meus irmãos. Ele busca o Senhor, amém? E o Senhor lhe acrescenta mais 15 anos de vida. E nós vemos que a palavra diz que antes do profeta sair do pátio, imagina que como foi rápido a ação de Deus. O profeta vai até o rei e entrega a mensagem que ele precisava colocar a sua casa em ordem, que ele iria morrer. Mas aquele homem, se nós pegarmos dentro das escrituras sagradas, nós vemos que Ezequias era um homem realmente que operou, colocou, passou o sermão, restabeleceu os cultos, amém? Restabeleceu a Páscoa, ele tirou os postes ídolos, tirou a serpente do deserto. Meu irmão, era um homem realmente que tinha um crédito com Deus. Deus é tremendo, que quando vai acontecer alguma coisa com a nossa vida e nós temos essa comunhão com Deus, o Senhor, ele realmente toca no nosso coração, ele manda nos avisar para que a gente possa colocar a nossa vida em ordem. Nós vemos que esse homem, ele clama a Deus e o Senhor diz que ele seria curado e acrescentaria os seus anos de vida. E antes do profeta sair do pátio ali do rei, o Senhor já tinha falado e já tinha agido a favor do rei Ezequias. Então, meus irmãos, por isso que nós precisamos estar sempre dispostos e disponíveis. Quantas vezes o Senhor já falou comigo, vai a tal lugar, prega o arrependimento porque eu vou levar tal pessoa. Vai a tal lugar, prega o arrependimento porque eu vou levar tal pessoa. Meus irmãos, é tremendo. E a gente vai e prega o arrependimento, meu irmão. E passam uns dias, a pessoa se arrepende e Deus leva em menos de uma semana. E eu digo, meu irmão, se nós não tivermos dispostos e disponíveis, quantas pessoas estão acometidas de uma enfermidade, meus irmãos? Uma enfermidade, quantas pessoas a gente já orou que estavam ali prontas, meus irmãos, para amputar a perna. E depois que nós oramos, o Senhor agiu, meu irmão. Aleluia, trouxe um milagre. Quantas pessoas dentro do hospital que estavam desenganadas, que o médico falou, pode preparar aí o enterro, porque dificilmente passa dessa noite, depois de nós irmos orarmos, meus irmãos. Imagina se nós não estivermos dispostos e disponíveis para fazer a obra de Deus, meus irmãos. O homem de Deus tem que estar disposto e disponível, meus irmãos. Nós precisamos estar sensíveis ao chamado do Senhor. Precisamos militar legitimamente. O mundo está aí. As pessoas andam de qualquer jeito. Mas nós sabemos, meus irmãos, que Deus está operando em todo momento, e Deus vai usar exatamente os homens de Deus que estejam prontos e disponíveis. Aquele que diz, Senhor, eis-me aqui. Muitos querem fazer a obra, mas querem fazer a obra do seu jeito, querem fazer, Senhor, quando eu der, Senhora, deixa na minha folga, quando for na minha folga, é assim, nas minhas férias, Senhor, na minha folga, sabe? Não é desse jeito que Deus trabalha, meus irmãos. Aleluia, nós que temos que estar disponível para Deus, não Deus está disponível para nós. É tempo de se chegar a Deus. E eu digo, muita gente está recebendo a graça do Senhor em vão. A graça em vão, meu irmão. Meus irmãos, nós estávamos mortos no pecados, íamos para o inferno. Jesus, meus irmãos, Ele nos dá exatamente a sua graça. Nós temos, meus irmãos, o convite da graça. Aleluia, nos é dado o convite da graça para termos a salvação. Amém? Mas para isso, meus irmãos,
nós precisamos tomar esta forma de servo. Nós precisamos tomar a graça crendo de todo o nosso coração. Nós precisamos dar crédito, meu irmão, na palavra de Deus. Para você ser um cristão, você tem que dar crédito, você tem que viver, meus irmãos, realmente na doutrina de Cristo. Não tem como você querer ser um cristão fora da doutrina de Cristo, não tem. Não tem meio cristão, não tem meio cristão, ou você é cristão ou você não é cristão. Ou você realmente vai viver pelas regras do Evangelho, não que nós sejamos salvos pelas obras, mas as obras, o Evangelho, elas nos purificam, meus irmãos, de todas as coisas erradas. Só o Evangelho para trazer uma integridade dentro do nosso coração, só o Evangelho para fazer nós termos o amor verdadeiro de Deus dentro de nós, meus irmãos, porque é muita falsidade, é muito fingimento, meus irmãos, é muito fingimento. Olha, a gente está no meio do corpo de Cristo, nós estamos no meio da igreja, meus irmãos. Nós precisamos realmente ter um amor realmente que esteja realmente tocado dentro primeiro do nosso coração, para que a gente possa se doar as vidas, meus irmãos. Mas o apóstolo Paulo, ele não está procurando honra. Na verdade, ele está procurando pregar o reino de Deus. Como ele diz lá em 2 Coríntios 6:8, por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecido, mas sendo bem conhecido, como morrendo, eis que vivemos como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muito, como nada tendo e possuindo tudo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo é tremendo. Aleluia. Quando ele diz, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, meus irmãos. Amém? Tem hora que a opressão em cima do apóstolo Paulo era tão grande, meu irmão. Amém? Que as pessoas falam, agora esse foi abatido. Agora esse foi abatido. Acabou a honra dele. Mas, meu irmão, um homem de Deus, ele não perde a sua honra. Aleluia. Meus irmãos, o homem de Deus, ele está sempre firme, ele está sempre inabalável, ele está sempre na resistência, meus irmãos. Nós temos que ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro, meus irmãos. Uma árvore, não importa, meus irmãos, o tipo de vento que ela pega, ela pode dobrar de um lado para o outro, meu irmão, mas ela está firme, o cristão tem que estar firme, meus irmãos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, meus irmãos. Nós podemos não ter ouro nem prata, como dizia Pedro, não tem ouro nem prata. Pedro e João não tinham ouro nem prata, mas tinham unção de Deus nas suas vidas, meus irmãos. Amém? Nós podemos, meus irmãos, não ter enriquecido, mas a unção de Deus enriquece as vidas, meus irmãos, através de nós. A unção de Deus enriquece, porque o justo quando ora, meu irmão, Deus move, Deus cura, Deus liberta. Aleluia, é tempo exatamente de libertação, é tempo de cura. Glória a Deus, Deus quer curar a tua alma primeiro, Deus quer tirar toda essa instabilidade de dentro de você, Deus quer te firmar em cima da rocha, Deus quer te levar exatamente para você passar e falar, não temas, eis que estou contigo, glória a Deus. Meu irmão, andar com Deus é tremendo, você pode andar no meio da tempestade, você pode andar exatamente no meio do naufrágio, aleluia, porque o Senhor está contigo, glória a Deus. Se passar pelo fogo, o Senhor não vai permitir que você se queime, e se você passar pelas águas, o Senhor não vai deixar você submergir. Nós temos o Senhor, meus irmãos, que está conosco, aleluia. Não temas coisa alguma, mas nós precisamos andar com fé. Nós não podemos realmente tomar a graça do Senhor em vão, meus irmãos, e andar
como pessoas comuns. Nós não somos mais pessoas comuns, meus irmãos. Nós somos filhos de Deus, somos peregrinos sobre esta terra, meus irmãos, e Deus quer fazer um milagre através das nossas vidas. Amém? O Senhor tem chamado a muitos para andar com Ele. Você, minha irmã, glória a Deus, você, meu irmão, Deus te chamou para andar junto, para andar, meus irmãos. Nós vamos passar, nós vemos que Paulo tinha um ministério, Paulo tinha que concluir o ministério dele aqui na terra, e eu digo, você também tem esse papel. Ainda que você não saiba, eu vou falar uma coisa para você. Você tem um chamado de Deus e tem uma carreira que está proposta para você. Ainda que você não descobriu, para muitos, ele nem sabia que tinha uma carreira. Mas eu digo, tem uma carreira, meu irmão. Você não nasceu neste mundo para viver segundo o formato deste mundo, não. Você nasceu exatamente porque o Senhor te escolheu antes da fundação do mundo, para você ser santo, para ser santa. Aleluia, glória a Deus, Deus te chamou, escreveu o teu nome no livro da vida, glória a Deus. E você sabe por que você está ouvindo essa mensagem? Você sabe por que está? Tem gente ouvindo essa mensagem pela primeira vez, porque é o Senhor que está falando. Tu és uma escolhida, glória a Deus, para andar na minha presença, aleluia. E Deus vai fazer toda a palavra da Bíblia ser conhecida para você, porque o Senhor se revela a ti através da palavra, glória a Deus. Muitas vezes nós não entendemos porque chegamos e estamos ouvindo o Evangelho. Meus irmãos, nós precisamos ouvir a mensagem de Deus, porque a mensagem, meu irmão, ela alimenta a alma, ela alimenta o espírito. A palavra de Deus, ela traz o poder sobre a vida do cristão. A palavra de Deus traz a pureza, meu irmão, ela traz a pureza, ela traz a ciência dos mistérios do reino vindouro. Minha irmã e meu irmão, é tempo de renovo, é tempo exatamente de buscar a palavra de Deus. E eu não sei qual que é a tua situação. Pastor, mas a minha família é uma família difícil. A minha família é uma família difícil. Porque a minha mãe, ela serve lá os negócios dela, nem vou falar aqui. Porque lá é tudo complicado, não tem paz dentro daquela casa, não tem nada. Meus irmãos, nós precisamos crer de todo o nosso coração. Se nós cremos de todo o nosso coração, meus irmãos, Deus move o milagre, glória a Deus. Deus transforma as vidas. Nós precisamos crer que Deus transforma as vidas, aleluia. Nós precisamos orar, buscar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Meus irmãos, nós precisamos orar. Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus exatamente, glória a Deus, que aquele que nele confia, aleluia, o Senhor move ao nosso favor, meu irmão e minha irmã. Muitas vezes podemos nascer de certas situações, muitas vezes nós podemos ser o menor da nossa casa, muitas vezes nós podemos ser o mais pobre da nossa casa, muitas vezes nós não tivemos uma educação, somos meio analfabeto ou somos analfabeto total. Eu digo, Deus, Ele realmente não olha pela tua capacidade exatamente como o homem olha os homens, mas Deus olha o teu coração. Nós precisamos ter um coração aquebrantado exatamente e ter o temor em Deus, ter o temor do Senhor. Alabassuriandarecóbia, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, Deus de poder, Deus de glória, Deus de unção, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós precisamos exatamente ficar na presença de Deus, aleluia. Nós temos quantas pessoas, meus irmãos, estão passando pela luta, estão passando pela dificuldade, mas quando os teus olhos estão no Senhor, meu irmão, Deus faz maravilha, Deus faz poder. Lá no livro de 1 Crônica 4:9, ali havia um homem que se chamava Jabes, amém? Esse homem, sua mãe lhe deu à luz com dores, e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Imagina uma mãe, meus irmãos, que deve ter tido
outros filhos, e este filho que ela teve foi um filho trabalhoso no parto, que deu muita luta, muita dor, porque ela está dizendo que com dores ela deu, e ele passou a ser Jabes, porque Jabes quer dizer homem de dores. Aleluia. E nós precisamos entender, meus irmãos, muitas vezes até a nossa mãe, até a nossa família nos coloca uma situação dentro de nós, que somos o menor. Nós vamos pegar por Davi, meus irmãos. Davi, quando o profeta Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé para ser rei, ninguém se importou com Davi, porque Davi talvez era o menorzinho, esquecido, ninguém ia escolher Davi, talvez fosse escolher o primogênito, mas Deus não estava olhando exatamente, ainda que dispensaram Davi, ainda que Davi não estava nem sendo contado naquele momento, nem chamaram ele para fazer reunião, chamaram todos os filhos menos Davi, mas era Davi que Deus estava colocando os seus olhos no coração. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, aleluia, você pode ter causado algumas dores na vida do seu pai, da sua mãe. Às vezes você causou algumas dores já na sua vida, meu irmão. Aleluia. Até para você mesmo você já causou algumas dores. Sabe quando você causa dores, meus irmãos? Parece que tem gente que não gosta de si mesmo. Vai lá, gasta mais do que deve, né? Pessoas que já beberam demais, já estiveram no mundo, já aprontaram tudo, já tiveram até preso. Meus irmãos, quantos filhos já deram tanta dor de cabeça para os pais? Aleluia. Mas chega um momento, meu irmão, que Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua história. Aleluia. Mas a palavra diz que Jabe foi mais ilustre que os seus irmãos. Por que Jabe foi mais ilustre do que os seus irmãos, meu irmão? Ainda que ele fez a sua mãe ter ele com dores, ainda que sua mãe lhe colocou um nome que representava aquele sofrimento daquele parto, a palavra de Deus diz que Jabes invocou Deus de Israel dizendo: se me abençoares muitíssimo e os meus termos ampliares, a tua mão for comigo e fizeres do mal que não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Olha que tremendo. Nós vemos que um homem exatamente que recebe o nome da mãe, uma situação de aflição, um homem de dores, mas nós vemos que ele ora. Ele não aceita exatamente sobre a sua vida aquela situação. Aleluia. Ele diz: Senhor, se tu me abençoares muitíssimo e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres do que do mal não seja afligidos, e Deus lhe concedeu o bem. Nós vemos que Deus está movendo, meu irmão, através da oração, através exatamente de se chegar a Deus com um coração puro, meu irmão. Nós vemos agora há pouco que nós falamos do rei Ezequias, que ele ia morrer, mas ele orou ao Senhor, o Senhor lhe acrescentou anos de vida. Nós vemos aqui Jabes, meus irmãos, que ainda que aquela situação do seu nome, porque todos poderiam falar: lá vai o Dorzinha dali, ó lá o Dorzinha, mas o Dorzinha não aceitou ficar com aquela aflição antes ele buscou a Deus. Meus irmãos, muitas vezes, muitos podem falar isso: lá vai o azarado, lá vai aquele ali, vai lá aquele que não tem mais jeito, isso aí não tem jeito. Quantas vezes os pais dizem para os filhos: esse não tem mais jeito. Meus irmãos, tem jeito sim, meus irmãos. Ainda que nós não devemos usar palavras amaldiçoadoras, não devemos usar palavras amaldiçoadoras para ninguém, meus irmãos, nem para o irmão, nem para ninguém, meus irmãos. Aleluia. Porque nós temos que profetizar, ainda que a vida das pessoas esteja tortas, nós temos que orar e falar: Senhor, se tu vais iluminar essa alma, vai tirar essas pessoas, Pai amado, dessas drogas, Pai amado, debaixo desta opressão alcoólica, meu Deus, o Senhor que liberta essas vidas da prostituição, o Senhor que tira essas vidas do engano, meu Deus, de cometer o crime, porque tu és poderoso. Se você
abrir o teu coração, Deus vai te libertar exatamente dessas coisas. Jabes estava ali, ele recebeu exatamente um nome que poderia significar um nome de tristeza, de mágoa da sua mãe, um nome de dores, um nome que ela sofreu para ter ele, mas Jabes realmente, ele buscou o Senhor. Glória a Deus. Você não tem que aceitar essa situação, meu irmão. Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a sua vida, minha irmã. Glória a Deus. Chega de andar no sufoco, porque o inimigo que te quer oprimido, o inimigo quer fazer você pensar no passado. Quantas pessoas estão aí totalmente sufocadas, porque é desprezada. A minha mãe despreza, a minha mãe me ofende, a minha mãe realmente parece que me trata tão mal. Eu digo, minha irmã, aleluia, não dê ouvidos às palavras amaldiçoadoras, às palavras amargas, ainda que você esteja sendo afligida, aleluia, alegra o teu coração. O apóstolo Paulo está nos dando um exemplo aqui nas suas cartas de Coríntios, meus irmãos, aleluia. Aquele homem, glória a Deus, ele dizia, na pureza, na ciência, na longanimidade, aleluia, na benignidade, no espírito, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, direita e esquerda, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, eis que vivendo. Amém? Como castigados e não mortos. Meus irmãos, é isso. Você não pode deixar mais os teus ouvidos levarem para dentro do seu sentimento toda essa tristeza, toda esta mágoa. Você precisa tirar isso, meus irmãos. Olha que nós estamos pregando essa semana, para você não dar ouvido exatamente. Meus irmãos, se nós dermos ouvidos e levarmos para dentro do nosso coração, vai fazer um estrago. Meu irmão, nós temos que colocar um tampão nos ouvidos. Mas a pessoa falou, eu escutei, mas o meu coração não ouviu. Te ofendeu, Senhor, perdoa. Mas falou mal de você, Senhor, perdoa. Aleluia, não vou deixar o mal entrar na porta do meu coração, não vou deixar mal nenhum entrar no meu coração. Aleluia, porque a palavra diz, se com Cristo nós morremos, meus irmãos, com Ele nós reinaremos. Se eu estou morto com Cristo, meu irmão, eu morri, a minha natureza morreu, os meus sentimentos estão mortos, mas eu te ofendi um monte e você não vai fazer nada. Não, meus sentimentos de tristeza estão mortos, meus sentimentos de ira estão mortos, meu sentimento de revolta está morto, está tudo morto dentro de mim. E o que vive? O que vive dentro de mim é o amor de Jesus. O amor de Jesus tem que estar vivendo dentro de você, meu irmão. O verdadeiro amor. O amor, meu irmão, aleluia, que pode escutar o que for, ele não vai revidar com o mal, ele vai realmente abençoar. Deus te chamou você para ser uma pessoa abençoadora. Você é um abençoador. Você abençoa esse lar, você abençoa a sua casa, você abençoa a vida dos teus filhos, você abençoa a vida do teu marido, você abençoa a vida da tua mãe. Aleluia, glória a Deus. Eu digo, através da tua vida, Deus vai fazer a obra na vida da tua mãe. Creia somente, minha irmã, aleluia, é através da tua vida que Deus vai mover. Halabassuri andarecúbia. Quantos pais que chegam em casa, Halabassuri andarecúbia, e canassuri andarecúbia, que traz uma grande opressão, que traz um sofrimento, Halabassuri andarecúbia. Tem gente que prefere até que às vezes o pai não chegue para ter paz, e eu digo, aleluia, o Deus que move as águas amargas, o Deus que transforma a água em vinho, é o Deus realmente que tem um martelo que esmiuça a penha, que quebranta os corações, Pai amado, dos homens, Senhor, que quebra a fúria do inimigo no coração desses homens, Pai amado, que move todo o amargo, meu Deus, que toda esta ira, que quebra toda a obra do maligno, meu Deus, que vai trazer
você, eu digo, a tua casa é tempo de mudança, porque o Senhor entrou exatamente para fazer a mudança dentro da sua casa, dentro do seu lar. É tempo de transformação, é tempo de ter alegria, porque o Senhor quer fazer essa tristeza sair, renovar tudo dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro do seu interior. E o Senhor diz: receba esta graça que o Senhor te dá, dê crédito à palavra de Deus, começa a buscar a presença de Deus, porque Deus vai mudar, Deus vai transformar, Deus vai curar, Deus vai libertar. Louvado é o nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus que visita cada irmão, a cada ouvinte, meu Pai, abençoa, dá direção, Pai amado. Tu és o Deus que traz tu sustento. Meu Deus, esses irmãos estão passando no meio desta prova, esses irmãos, Pai amado, que estão caminhando, Senhor, aleluia, Senhor, nós estamos com o nosso barco à deriva muitas vezes, Senhor, não sabemos para onde vai, mas Tu és o Deus que toma o leme, Senhor, e que nos dá direção, meu Pai. Senhor, ainda que estejamos, Senhor, no meio, Senhor, deste grande oceano, neste mundo, meu Deus, xalabassúria, mas Tu és o Deus que nos guia, Senhor, e não deixa nós desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, porque a Tua unção está conosco, o que quebra toda a força do inimigo e quebra todo o jugo. Ah, Senhor, visita cada irmão e a cada ouvinte e abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Fica com essa mensagem abençoada do Senhor. Estamos alcançando cada dia mais almas, mais vidas, e precisamos estar mais afinados no trabalho do Senhor. Amém? São poucos os trabalhadores. Que o Senhor envie trabalhadores para estar nos unindo, Senhor. Amém? Que o Senhor possa levantar homens e mulheres de Deus para estarmos nesta comunhão cada dia mais fervorosos com a Tua palavra. Amém? Fica na paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.